os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo, que é o inciso 6. Inciso 10. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. A repactuação, ela é muito comum nos contratos de terceirização de serviços, tá? Nas obras, é possível também, porque vocês têm mão de obra envolvida. Então, suponhamos que o dissídio aí para o sindicato de obras seja em março, e vocês fizeram uma licitação em novembro. Então, quando chegar março, vai ser preciso mexer no preço. Então, é possível haver um pedido de repactuação. Se essa obra durar mais de um ano, aí no outro ano, em março de novo, a empresa pode pedir uma repactuação de preços, certo? O inciso 11, o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Olha que coisa boa. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi o particular pedir reequilíbrio e ter resposta um ano depois. Ou a gente tem que pedir para ver o processo com base na lei de acesso à informação para ter notícia do processo. Agora, a administração tem que se manifestar. E ela tem que dizer em que prazo que ela vai se manifestar. Tá? Isso é muito bom. 9, 10, 11, 13. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, veja, garantia, né, as garantias oferecidas, que são o inciso anterior, e o prazo mínimo de garantia do objeto. Aqui, no caso, é garantia da obra, no caso de vocês, são 5 anos, tá? Pelo menos 5 anos e pode ser por prazo superior. Tem previsão expressa nesse sentido na 14.133. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, os valores das multas e suas bases de cálculo. Acho que isso aqui já tinha, então isso não é novo. É o 17 que eu tenho que mostrar para vocês. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargo prevista em lei, bem como em outras normas específicas para a pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e aprendiz. Tem todo um contexto nesse sentido, tá? De se contratar com pessoas que tenham um comportamento socialmente adequado. Então, promovendo a inclusão de pessoas que têm mais dificuldade de adentrar o mercado de trabalho. Está aqui uma disposição expressa nesse sentido. E o 18, que para vocês também é muito bom, é o modelo de gestão de contrato, observados os requisitos exigidos em regulamento, e a previsão com relação à matriz de riscos, tá? A matriz de riscos, salvo engano, a gente vai no artigo 23, não, é 22, isso, 22. O 22, que cuida de questões do edital, ele fala que o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado de acordo com a metodologia predefinida pelo ente federativo. Então, o artigo 22 trata da matriz de riscos e, salvo engano, o 103, exatamente, que é o da parte de contratos, vai falar da matriz de alocação de riscos. Vocês agora têm que passar a pensar em matriz de alocação de riscos. E o que é que vocês devem fazer para trabalhar a matriz de alocação de riscos? Tudo começa com... tem gente que traduziu, né, um brainstorming, tem gente que traduziu para toró de ideias. O que é o toró de ideias? Vocês vão fazer uma obra? Eu parei o compartilhamento, pessoal? Parei o compartilhamento da tela? Perfeito. Vocês vão fazer uma obra, então vocês vão sentar e pensar assim, o que é problema que pode vir nessa obra? O que pode acontecer? É uma ponte, a ponte pode cair, tá? A chuva pode vir e levar a ponte. O que eu preciso de fazer, então, para evitar que a chuva venha e leve a ponte? O que mais que pode acontecer? Olha, tem movimentação na estrada, porque tem uma favela perto da estrada em que a ponte vai ser construída,
E vira e mexe, a estrada é fechada. Isso pode atrapalhar a execução da obra. Se isso vai atrapalhar a execução da obra, isso pode atrapalhar recebimento, isso pode atrapalhar o andamento das questões, isso pode, de repente, expor o empreiteiro a risco, porque já aconteceu de o pessoal que invade a rodovia bater nos funcionários que estão realizando obras na pista. Então, tem tudo isso aqui que é risco e eu vou ter que pensar como é que eu vou resolver isso. Então, essa é uma ideia, tá, do que é risco possível, mas vocês têm que pensar nos riscos, vamos dizer assim, que são inerentes àquele objeto, àquela prestação de serviço, e vocês têm que pensar como que vocês podem resolver esses riscos. É possível eliminar esse risco? Se for possível, diga como. Não é possível eliminar esse risco, então eu vou ter que tratar esse risco, certo? Se eu vou tratar esse risco, eu vou ter que pensar também como que eu vou tratar esse risco. Eu cuido desse risco através de um seguro? Cuido. Quem vai cuidar melhor desse risco? Eu, a administração pública ou o particular? Então, tudo isso você tem que pensar, você tem que refletir. Bom, se isso vai para o particular, como é que ele vai resolver? Olha, a gente pode resolver através de um reequilíbrio econômico-financeiro ou através de um seguro. Certo? Então, reflexões nesse sentido são importantes de serem feitas. E o que eu não vou conseguir resolver, de repente, eu vou trazer para mim, ou que é risco baixo, eu vou trazer para mim, minha administração pública. Tá bom, gente? Então, na matriz de riscos, vocês devem pensar bastante nestas questões. Vamos voltar para o nosso material, são 10h20. Vamos parar por 15 minutos e aí a gente volta? Então, a gente volta 10h30, 10h40, pode ser? Pode. Pronto, então eu vou deixar aqui. A gente volta 10h40. Aí a gente vai para outro tema. Obrigado. Por nada.